Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, imprensa que ainda permanece e nos assiste no dia de hoje, internautas, eu venho na qualidade de líder da bancada do PMDB me manifestar, sim, pelo voto de ontem. Não é pelo sim, pelo não. Não foi pelo sim. Mas eu venho esclarecer algumas dúvidas àqueles que esqueceram alguns livros de história. Primeiro, Jair Bolsonaro votou pela abertura do impeachment de Fernando Collor de Mello em 92. Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin também. Rosiana Sarney, Sarney Filho votaram da mesma forma. Eram todos, então, deputados federais. Ibsen Pinheiro, então presidente da Câmara dos Deputados, cargo que pertence hoje a Eduardo Cunha, votou a favor. Ibsen foi cassado poucos meses depois por participar dos escândalos dos anões do orçamento. Sofreu uma denúncia falsa da revista Veja, mas teve movimentações bancárias difíceis de explicar. Foi condenado a ficar afastado da vida pública por 8 anos. Quando voltou a concorrer em 2002 na primeira eleição, não se elegeu. Os deputados Carlos Benevides, Fábio Ranieri, José Geraldo e Raquel Cândido também votaram a favor do impeachment de Collor. Todos eles perderam seus mandatos poucos meses envolvidos em esquemas de corrupção. Cid Carvalho, Genebaldo Correia e Manuel Moreira também tiveram seus mandatos cassados por corrupção, mas renunciaram poucos depois, em 94. Também votaram a favor do impeachment de Collor. Sérgio Naia seguiu o mesmo voto, em defesa do impedimento. Foi cassado cometendo uma imensa lista de crimes, revelados após o desabamento de um edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. Vivia com dezenas de carros de luxo e 3 jatinhos. Vivia numa cobertura de 1.000 metros quadrados e era famoso por ceder imóveis para uns 40 amigos políticos, tal qual um ex-presidente da República fazia num sítio e ainda faz em Atibaia. Todos esses cidadãos eram favoráveis ao impeachment. Todos seguindo o mesmo voto de figuras até então ilibadas, como José Dirceu, José Genuíno e Luiz Guxiquem, petistas que entrariam para o goto da história, envolvidos nas mais variadas falcatruas. Em 92, Collor sofreu um impeachment justo, mas equivocado, feito pelos meios tortos, tanto que o Supremo Tribunal inocentou 10 anos mais tarde. Isso, no entanto, não foi motivo para que movimentos sociais, estudantis, sindicatos, centros acadêmicos, classe artística, imprensa e a esquerda em geral simplesmente deixassem de lutar pelo impedimento do presidente. Ter defensores da ditadura e políticos corruptos ao lado do pró-impeachment não era razão suficiente para os então deputados Aloysio Mercadante, Jandira Fegali, Aldo Rebelo e Benedita da Silva, Florestan Fernandes e Miguel Arraes deixassem de dar seus votos favoráveis ao impeachment. Tampouco foi motivo para que Lula não apoiasse a causa. Agora, vocês que nos assistem, que podem estar usando esse argumento em 2016, negando defender o impedimento da Dilma, porque ele é arquitetado por políticos corruptos, ignorando o cenário vivido em 92, a verdade é que só estará deixando explícito aquilo que todo mundo já sabe. Você não leu as páginas dos livros de história que você jura ter monopolizado a leitura para você. Prossigo. Nunca elegi Michel Temer a qualquer cargo político. Nunca apoiei um governo que tivesse Eduardo Cunha por uma década como um de seus principais articuladores. Nunca votei num presidente que atraísse o PMDB para o centro das decisões do país. Nunca fui às ruas defender um governo eleito com o apoio de Paulo Maluf, Fernando Collor, José Sarney, Renan Calheiros e Jader Barbalho. Nunca reclamei da Rede Globo apoiando um governo que aumentasse o maior nível da história, os gastos com publicidade oficial com a própria Rede Globo. Nunca disse lutar pela democracia defendendo um governo que tivesse como principal projeto a integração política de financiar ditaduras latino-americanas. Nunca combati a elite apoiando um governo que tivesse como principal projeto econômico construir campeões nacionais, repassando centenas de bilhões de reais a alguns empresários dos mais ricos do país, como Ike Batista. Nunca fiz campanha contra a desigualdade, defendendo um governo que rendesse os maiores lucros da história para banqueiros. Nunca levantei a bandeira da educação, apoiando um governo que despencasse a posição dos países em exames de avaliação de educação do mundo. E eu nunca vi uma sessão de ontem onde parecia um jogo Brasil e União Soviética,
porque as minhas cores são azul, amarelo, verde e branco, e não aquele vermelho que eu vi lá. Chegou a hora de encarar o espelho. E você que fez isso, amigo esquerdista, petista ou PCdoBista, aprenda história e não a repita. Vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo.